O Caminhos da Reportagem está de volta. Percorremos a Estrada Real pela Rota dos Diamantes em Minas Gerais. Toda a produção de pedras preciosas de Diamantina passava por aqui, a antiga Vila Rica, hoje Ouro Preto, que preserva muitos tesouros na arquitetura e na arte. A paisagem muda de cor. A região ainda desperta os mesmos interesses do passado, com a presença de grandes empresas de mineração em busca das reservas de minério de ferro, ouro, bauxita, manganês e outros minérios. E chegamos na primeira vila-cidade capital do estado de Minas Gerais, Vila do Carmo, depois Mariana. Foi no século XVII uma das maiores cidades produtoras de ouro para a coroa portuguesa. Mariana se tornou a primeira capital de Minas por participar de uma disputa em que a vila que arrecadasse maior quantidade de ouro seria levada à cidade. E foi também a primeira cidade planejada de Minas, com mais espaços nas ruas e ainda as praças. Como toda cidade colonial mineira, as igrejas barrocas predominam na arquitetura de Mariana. A mais importante delas é a Catedral da Sé. Aqui é coisa de 1700, 1800, então vem muita coisa lá atrás que a gente deixa de conhecer. São importantes também as igrejas de São Francisco e de Nossa Senhora do Carmo. E no alto do mirante fica a igreja de São Pedro dos Clérigos, onde é possível subir na torre. A construção, iniciada em 1752, nunca foi concluída. O altar-mor é todo talhado em cedro, mas ficou sem a decoração feita em ouro. No altar principal, São Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica. Quando visto por trás, uma revelação. Ele poderia ter sido um santo do pau oco. Em Minas se conta que muitas imagens de santos eram usadas para esconder ouro e diamante dos portugueses. O turista francês diz que veio a Minas para entender melhor o domínio da coroa portuguesa e saber como as pessoas viviam no Brasil colônia. Jacques Denisot diz também que percebeu a diferença entre o Brasil e a Europa na preservação do patrimônio histórico. Ele acha que aqui a preocupação maior é com a ocupação dos prédios e não a conservação deles. Mariana fica a menos de 20 quilômetros de Ouro Preto e no meio do caminho tem a Mina da Passagem. Impossível falar da busca por minérios sem visitar este lugar. Foi a maior mina de ouro na região, tanto na mão de obra escrava quanto depois já mecanizada. Os galpões ainda abrigam parte do maquinário. A entrada fica no meio da mata e um sistema antigo de cabos de aço que servia aos mineiros hoje leva os turistas. Então aqui vocês podem assentar de frente para lá, um ao lado do outro. E a gente vai descer aos 315 metros. Desce rápido? Não, vai devagar. Os túneis são iluminados e levam a uma profundidade que equivale a um prédio de 30 andares. Quem espera lá embaixo são turistas japoneses. Shiro Hara diz que os trilhos parecem com um filme de aventura. Looks like a movie. Indiana Jones. Eles se despedem da ficção e nós vamos um pouco mais fundo nessa história. A Mina da Passagem foi aberta em 1719, no auge do ciclo do ouro, e desativada em 1985. Nos mais de 2 séculos de funcionamento, 35 toneladas de ouro teriam sido retiradas daqui. Hoje é um atrativo turístico, uma das maiores minas do mundo aberta à visitação. Isso dá mais de quilômetro, entendi. E uma pessoa que não conhece perde de fácil. São 30 quilômetros de galerias abertas com dinamite, sustentadas por paredes de quartzito. Seu Antônio conhece esse labirinto como a palma da mão. Mineiro aposentado, explica como encontrar o ouro na rocha, que chega a ter de 4 a 8 gramas do metal por tonelada. Aqui você tem vários tipos de minério. Então você está vendo esse branco, que é o quartzo leitoso, né, que é o cristal de rocha.
e tem também esse preto que é o turmalilito. Agora, essas incrustações amarelas não deixa de ser ouro, né? Mas tem muito também aquela pirita que é o falso ouro, que chama ouro de tonto, ouro de tolo. Então, para ver o ouro assim a olho no minério, é muito difícil, porque você tem que tirar ele aqui e mandar para a superfície para fazer o beneficiamento, né? Para você diferenciar qual que é o ouro e qual que é a pirita. A maioria dessas galerias está debaixo d'água. O lago é ponto final da visita, onde também é praticado mergulho. Seu Antônio, que passou a maior parte da vida na mina, garante que o lugar era seguro. Pelo menos nunca encontrou uma assombração. Em galerias, que é muito assim escuro, que você vai com lanterna, você costuma encontrar aqueles morcegos, né? Que tem muito em caverna. Então aí a gente, dentro da mina mesmo, essa assombração assim, a gente vê contar, né? Mas para mim mesmo não apareceu ainda não. Espero que não apareça. E retomamos a estrada em direção a Ouro Preto. Foram os bandeirantes que, seguindo o pico do Itacolomi, encontraram o ouro por aqui. Aqui nós estamos nas nascentes do Rio das Velhas. Então, à medida que eles iam se aproximando dessa região, a quantidade de pintas de ouro na bateia ia aumentando. E aqui é bamburra, o termo é bamburrar, bamburrou. Encontrou-se o desejado Eldorado. O professor da Escola de Minas de Ouro Preto conta que foram contrabandeados boa parte do ouro e do diamante retirados durante 100 anos nesta região e que toda essa riqueza mudou os hábitos e valores da sociedade na época. O geólogo acredita que este ouro brasileiro também serviu a outros países europeus, como a Inglaterra, na Revolução Industrial. Imagina, no final do século XVIII, essa quantidade de ouro que chegou à Europa via Portugal, mas que se dirigiu à Inglaterra, a relação que possa existir entre esse ouro e o desenvolvimento do capitalismo pós-Revolução Industrial. Você está dizendo que o ouro brasileiro teria financiado aí a Revolução Industrial? Financiado não digo, mas pelo menos criado as bases, né, para efetivá-lo como lastro monetário. Para cada bem produzido pela indústria emergente, você ter um correspondente em ouro nos bancos centrais. Então, o início do que nós viemos a conhecer depois como lastro monetário. O Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas de Ouro Preto é o melhor lugar para entender mais o que foi o ciclo dos minérios no Brasil Colônia. O acervo tem também 20 mil amostras de minérios do mundo inteiro e o mais curioso, o ouro preto, que deu nome à cidade. O ouro preto nada mais é, como você pode ver ali, a cor escurecida do ouro, em vez de ser o amarelo típico, ele tem uma parte num revestimento de óxido de ferro. Porque ele, ao se desenvolver, ao crescer aqui próximo da superfície, num ambiente muito rico em ferro, esse óxido de ferro, a guetita, ela se instala, dando ao ouro, então, esse aspecto negro. Peças que chamam a atenção também pelo tamanho, como este cristal de quartzo gigante, de 1.200 quilos, encontrado na década de 1940. E nesta sala-cofre do museu, uma grande coleção de amostras, de formas exóticas, multicoloridas. E o raro topázio imperial, que só é encontrado em Ouro Preto. Raros e caros, levam milhões, bilhões de anos para serem formados pela natureza. Algumas pedras brilham no escuro, ou brilham tanto que parecem ter luz própria. Ouro Preto é uma cidade histórica encravada em um vale profundo das Montanhas Mineiras. Foi o centro do Império, escolhida pela realeza na transferência para o Brasil. Não se poupou investimento para levantar a arquitetura colonial magnífica, que é o maior conjunto barroco do país. Por tanta história, foi decretada cidade monumento nacional em 1933. O reconhecimento mundial veio em 1980, quando a Unesco declarou a cidade como Patrimônio Cultural da Humanidade. Igrejas trabalhadas nos mínimos detalhes e banhadas em ouro. A ostentação de tanta riqueza alcançava a fé.
Cada ordem religiosa queria demonstrar com ouro sua força e influência. Como o renascentismo europeu, Minas também se revelou nas obras de seus gênios da arte. Mestres que souberam reescrever o barroco europeu para uma realidade local. O mais conhecido foi Antônio Francisco Lisboa, eternizado como Aleijadinho, que sofria de uma doença que deformava seu corpo e mesmo assim esculpia com genialidade. Na fachada da igreja, Aleijadinho inova e leva para fora esculturas em pedra-sabão que eram restritas ao interior das antigas igrejas barrocas e ainda deixou muitos enigmas. Diante de São Francisco existe um querubim careca. O que vem a ser isso? Sinceramente não sei. Sei todos os outros elementos contidos no medalhão, o Cristo seráfico, São Francisco ajoelhado recebendo os estigmas do crucificado, a igreja do lado, a árvore com tronco cortado, significando a vida ceifada, o lírio representando a pureza do santo, os querubins envolvendo a glória divina, essa coisa toda. Mas o querubim careca, para mim, é um mistério. Não conheço, não sei, nem imagino o significado dele nesse medalhão. Ataíde, na pintura, criava peças extraordinárias. Eles foram os artistas responsáveis por transformar as igrejas de Ouro Preto em grandiosas obras de arte. A Capela Franciscana de 1760 é uma das 7 maravilhas da Estrada Real. Visitantes aprendem sobre a parceria entre Aleijadinho e Ataíde, o desenho do Arco do Cruzeiro e a Capela Mor. No altar, santos e querubins, cada detalhe cuidadosamente trabalhado. Agora uma coisa curiosa, né? A gente vê o brilho do dourado. Quanto de ouro tem nessas paredes? Era muito pouco. A técnica de douramento disso requer muito pouco ouro e normalmente ouro de baixíssima qualidade. Ouro 12, ouro 8. Não há, como se diz popularmente, ouro maciço. Essas coisas não tem. Os metais preciosos dentro de capelas semelhantes a essa se restringe, por exemplo, aos vasos sagrados, às custódias, aos cálices, aos objetos do culto divino, os turíbulos, as navetas, os lampadários, mas isso em prata, normalmente em prata, ou então em prata dourada, que é na verdade o miolo de prata com banho de ouro por cima. Os mestres morreram antes da conclusão da obra. Outros artistas do século XIX terminaram o projeto da nave, seguindo o desenho deixado por Aleijadinho. Os painéis nas laterais trazem a história de Abraão e foram pintados na madeira, substituindo os azulejos portugueses, pela dificuldade de trazê-los ao interior do Brasil. Na sacristia, a imagem de Cristo na cruz e o abraço em São Francisco de Assis. O lavabo esculpido por Aleijadinho simboliza a água da vida, a confiança cega na fé. Mas é no alto, no forro da igreja, totalmente coberto pela pintura, que se encontra a obra-prima de Ataíde. Abusando de tons claros e escuros, cria a ilusão de profundidade ao sustentar um medalhão central, em torno de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, cercada de querubins. A santa e os anjos guardam sutilmente traços mulatos, como Aleijadinho, inaugurando uma arte mineira genuinamente brasileira. O tempo em que essa capela está sendo construída é o tempo da Inconfidência. Homens que se põem justamente contrários à política tributária do Reino de Portugal. Provavelmente endividados, provavelmente não, documentadamente endividados, documentadamente insatisfeitos com a política portuguesa, e que se colocam contra isso e propõem a criação de uma república. Portugal já tinha reconstruído Lisboa depois de um terremoto, com ouro brasileiro, mas já não havia mais tanto ouro assim. A pressão da coroa aumentava, a colônia enfrentava dificuldades para pagar a cota mínima exigida por Portugal, e foi instituída a chamada derrama, onde se passou a exigir um imposto ainda maior, também sobre a posse dos escravos e transações comerciais. E os homens da coroa ainda podiam entrar na residência dos colonos para confiscar bens, usando muitas vezes de violência.
Tudo isso gerou protestos e começou então a conhecida Inconfidência Mineira, que pregava a independência da capitania de Minas da coroa portuguesa. O movimento foi reprimido, Tiradentes foi morto e os poetas amargaram o exílio na África. E o tempo apressado que nada respeita já tudo mudou. São estes os sítios? São estes, mas eu mesmo não sou. Marília, tu chamas? Espera que eu vou. E assim Ouro Preto é testemunha da vida de heróis e traidores. Hoje os tropeiros não passam mais por aqui, não sobem e descem a estrada construída pelos escravos a mando da coroa portuguesa. Os santos do Paoco estão vazios e nem as pedras preciosas, os diamantes e o ouro chegam de todos os cantos na Vila Rica. Mas a cidade permanece com outras riquezas. As sacadas decoradas com mantos coloridos nas festas cristãs preservam a religiosidade. Muitos becos continuam intocados. A mudança da capital para Belo Horizonte ajudou a manter intacto este acervo histórico. O Caminho dos Diamantes é uma pequena parte de uma grande história que continua por outros caminhos do país.